Lula anula o leilão para a compra de arroz importado. Extremistas ganham espaço no Parlamento Europeu. E o governo Lula escancara sua irresponsabilidade fiscal, levando o dólar para o maior patamar em 17 meses. Eu sou Mano Ferreira. Eu sou o Magno Cal. Curta, compartilhe, ative o sininho para não perder as notificações. Esse é o Livrescast. A extrema-direita e a extrema-esquerda conquistaram um número recorde de assentos no Parlamento Europeu nas eleições realizadas no último final de semana em todo o continente. O resultado gerou uma onda de incertezas na direção futura da Europa, muita gente questionando, inclusive, o futuro da democracia, dos valores da liberdade, da própria existência da União Europeia. Mas, nesse contexto todo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comentou que o centro... Exatamente. Eu falei Linden. É o Christian Lindner. Lindner, que é o líder do Partido Liberal Democrata. Ministro das Finanças atual da Alemanha também. Olha aí. Mas a presidente da Comissão Europeia comentou que o centro está aguentando. Também é verdade, ao mesmo tempo, que os extremos ganharam força. Magno, qual é a tua maior preocupação? Ou há motivos para preocupação no resultado das eleições europeias? Qual é a tua avaliação? Eu acho que é ruim porque os políticos que eu prefiro não ganharam, né? E não têm ganhado há algum tempo. Mas, assim, democracia é isso. Acho que a gente tem que tentar entender os motivos pelos quais, concordando ou não, os eleitores têm procurado esse tipo de política. Acho que são muitos motivos, como muitos desses fenômenos os motivos são múltiplos, mas alguns eu acho que se destacam. Eu acho que o primeiro é a sensação de perda de relevância econômica. Os países europeus têm dificuldade em manter a sua taxa de inovação, de geração de riqueza, de dar uma perspectiva de evolução econômica para os seus habitantes. Tem né? um sentimento de estagnação. De estagnação, do tipo, né? O nosso melhor momento já passou. Acho que isso influencia muita gente, muito jovens, né? Se a gente for olhar, em muitos desses votos nos extremos está o voto jovem, que é uma coisa um pouco diferente no Brasil, se a gente pensar na extrema-direita, pelo menos. Né? No Brasil tende a ser as pessoas mais velhas. Na Europa eles conseguem também atingir jovens, principalmente os jovens das regiões econômicas menos favorecidas. Então, não sei se você, Mano, e vocês que estão nos assistindo, chegaram a ver a divisão de votos na Alemanha. Eu vi, foi muito interessante. E está muito claro, né? Então, a centro-direita ganha a Alemanha Ocidental e a extrema-direita ganha a Alemanha Oriental. Ou seja, para quem não está muito habituado, lembre lá do Muro de Berlim que dividiu a Alemanha no meio. E que acabou e caiu há 35 anos. Né? Vai completar esse ano 35 anos que o Muro de Berlim caiu. No dia 9 de novembro. Tem uma expressão chamada fronteiras fantasmas, né? Que são fronteiras que não existem exatamente, mas que acabam aparecendo de alguma forma a depender do que você está medindo. E o voto mostra uma fronteira fantasma na Alemanha. Eu vi esses dias um GIF que fizeram mostrando vários indicadores socioeconômicos na Alemanha e em vários, assim, até, sei lá, número de carros, coisas... Era muito impressionante como o muro continua existindo. E acho que tem um insight muito interessante aí, que o muro ficou de pé por menos de 30 anos. Né? Eu acho que o muro é de 62 a 89. Então são
Ou seja, já temos mais tempo com o muro derrubado do que com o muro erguido. Então, mas é que é mais fácil destruir alguma coisa do que construir alguma coisa, né? Então, a eficiência dos comunistas... É primeiro dos nazistas, claro, né? Os nazistas destruíram o país inteiro. E depois... o comprometimento cívico, sei lá, ou a atuação cívica é muito diferente dos dois lados. Na França também já havia alguns indicadores quando o partido, na época do Jean-Marie Le Pen, né, do pai da Marie Le Pen, os indicadores de votos do partido dele eram muito bem correlacionados com os votos dos partidos de extrema esquerda na França. Ou seja, a teoria da ferradura em sua máxima expressão. E também acontece na Alemanha, porque na Alemanha Oriental também é onde a extrema esquerda tem seus melhores resultados eleitorais. Então, a teoria da ferradura aí, na verdade, é uma teoria de democracia e na minha visão, perspectiva de futuro. Os estados alemães que ficaram do lado da Alemanha Oriental são os estados menos bem desenvolvidos economicamente. As regiões em que o voto comunista era muito forte na França são regiões ou que tinham certas atividades industriais que se perderam, ou seja, são cidades que ficaram para trás. E no Reino Unido isso também acontece. Onde a extrema-direita no Reino Unido é uma história de sucesso da democracia, que o BNP, o British National Party, nos últimos 15 anos acabou desaparecendo. O Nigel Farage, que lidera o Brexit, é uma direita à direita do Partido Conservador, mas não é a extrema-direita que era o BNP, que era literalmente racista. E o voto deles era mais forte nas cidades antigas do norte da Inglaterra, onde havia muito das minas, eram cidades industriais também, ou seja, as minas fecharam, as indústrias se moveram, eram cidades onde a prosperidade econômica não tinha chegado, os benefícios da globalização e do mercado não chegavam. Então, acho que a gente pode explicar essa ferradura pelo lado cívico. Os comunistas impuseram na Alemanha Oriental uma vivência democrática, uma vivência antidemocrática e liberal, em que certas questões da vida cívica não apareciam, não havia imigrantes. Então, são regiões onde a imigração é fortemente rejeitada. Eu morei numa cidade... Eu queria falar, para contextualizar, o Magno morou vários anos na Alemanha, fez mestrado, doutorado. Isso. Eu morei numa cidade onde, quando eu cheguei lá para morar em 2012, o governo da cidade veio fazer uma apresentação para os estudantes e a cidade era basicamente 97% brancos e 3% russos, que também são brancos. E essa cidade recebeu, lá naquela crise humanitária da Síria, um número de imigrantes desproporcional ao tamanho da cidade, uma cidade de 200 mil habitantes. Eu discordo da reação nacionalista, nativista da população da cidade. Entende. Exato. Eu sou uma pessoa que gostaria, se não fronteiras abertas, pelo menos portões abertos, para que as pessoas possam ter um trânsito mais livre ao imigrarem. Mas eu entendo sociologicamente o efeito que pode ter numa sociedade a chegada numa sociedade super homogênea. De repente você tem a chegada de imigrantes num número considerável. E o muro criou essa questão para a Alemanha Oriental. O muro isolava as pessoas dos fluxos migratórios normais dos anos 70, 80 e 90. Inclusive, depois que o muro... Não eram regiões que atraíam imigrantes. Ou seja, esse isolacionismo gerou pessoas acostumadas a serem culturalmente intolerantes, né?
A não terem exercitar a tolerância com o diferente. Exato. A gente tem lugares... Os Estados Unidos absorvem, por exemplo, 1 milhão de imigrantes por ano. São lugares que estão mais acostumados, mesmo que a imigração ainda seja um problema político nos Estados Unidos, uma questão política sempre presente, eles estão acostumados a encontrar com pessoas que parecem diferentes. Tem um caso muito interessante de um amigo meu da Geórgia, que hoje ele deve ter uns 50 anos, e ele falou que a primeira vez que ele viu uma pessoa preta, ele tinha 20. Caramba. Ele falou, olha, eu nunca tinha visto. A primeira vez que eu fiquei, pô, nossa, como é isso e tal. E eu vivi isso durante o mestrado, indo na Sibéria, com um amigo meu do Togo. E as pessoas vinham tirar foto com ele e passavam o dedo na pele dele. Porque era a primeira vez na vida Era a primeira vez que elas viam. Ele, além de ser negro, ele também tinha uns 2 metros de altura. Então ele chamava a atenção por vários motivos. O famoso negão mesmo. É um negãozão mesmo, assim, ó. Do tamanho do Irapuã. O pessoal aí da produção coloca uma foto do Irapuã para as pessoas entenderem o tamanho do Irapuã. O Irapuã também é muito grande. Então, acho que tem essa coisa de não houve essa sensibilização ao longo do tempo cultural. Então, isso gera uma busca pela extrema-direita que fala desses temas em termos irreproduzíveis, mas fala. E também tem a questão de você ficar para trás economicamente. Você tem jovens desesperançosos, os jovens que conseguem ter alguma visão de futuro saem dessas regiões, os que ficam são desesperançosos, não têm uma perspectiva de melhora econômica, e os pais, muito menos. Né? E na falta de perspectiva, parece que as pessoas, para não terem que culpar a si mesmas, culpam o diferente. Né? Então, se eu não estou prosperando, a culpa é do imigrante lá que eu não gosto. E tem um ponto que é o valor do voto. Quem dá muito valor para o voto é quem presta muita atenção em política. Quem dá pouco valor ao voto, o voto acaba sendo uma coisa meio que se dane. Eu vou lá jogar a minha raiva porque ela tem zero consequência. Assim, ó, né, na prática, diretamente, ela tem zero consequência para mim. Esse cara provavelmente vai comprar o kebab no turco. Vai na vendinha do indiano. Ele vai no médico que veio da Ucrânia. Mas o voto é tipo... Sem custo, né? O voto é sem custo e sem consequência imediata direta. E isso é interessante porque acho que vale adicionar um dado, que nas eleições para o Parlamento Europeu, a abstenção é gigantesca. É gigantesca. E isso é um outro ponto que vale a gente falar sobre as eleições europeias. Nessa semana eu li uma matéria que comparava, inclusive, uma matéria do jornal brasileiro, não me lembro qual, mas que comparava, inclusive, os números da percentual, da performance dos partidos nas eleições nacionais, no caso na Alemanha, com o percentual e a performance nas eleições europeias. É impossível você fazer essa comparação, porque são eleições muito diferentes, as pautas são diferentes, alguns partidos performam muito bem nas eleições europeias. E a média, para o pessoal ter noção do que a gente está falando, é acima de 60% de abstenção, na média. A depender do país, é bem maior. Muita gente não presta atenção, muita gente não sabe nem qual é o sistema pelo qual parlamentares são eleitos para o Parlamento Europeu. Em muitos países, as regras para a eleição do Parlamento Nacional e do Parlamento Europeu são regras diferentes. Então, é uma eleição particular. É claro que ela indica alguma coisa. É claro que você tem os extremos ganhando o volume de votos que ganharam em comparação com a eleição anterior. Ela indica alguma coisa. Mas são eleições em que o comprometimento do eleitor com aquilo é muito menor. A União Europeia é, inclusive, criticada pelos mesmos eleitores que votam nos extremistas e, pelo menos, pelos mesmos partidos extremistas que ganharam voto nas eleições europeias, criticam a União Europeia por ser uma instituição distante, pouco presente, muito burocrática, centralizada em Bruxelas, em Estrasburgo. Então, a gente precisa observar esses resultados com um pouco de cautela. É claro que eles significam alguma coisa, é claro que eles merecem nossa reflexão e análise, mas não quer dizer necessariamente que, por exemplo, na Alemanha, os extremistas serão
relevantes na próxima formação de governo. Também porque quando a gente olha a configuração das cadeiras, apesar dos extremos terem crescido, o principal partido continua sendo o partido de centro-direita, que seria a coligação ali onde a Angela Merkel Exato, está. Literalmente o partido europeu ao qual o partido da Angela Merkel é filiado. E aí ninguém pode achar, enfim, a Angela Merkel está longe de ser uma radical. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, era ministra da Defesa do governo Merkel, ela é filiada ao partido da Merkel. E o segundo partido europeu é o social-democrata, que é a centro-esquerda. É a centro-esquerda. E o terceiro é o liberal. Exato. Então, assim, as três maiores bancadas continuam sendo centro-direita, centro e centro-esquerda. Chama atenção porque é um desenvolvimento relativamente recente, né, desses partidos ganhando tantos votos, principalmente na Alemanha e na França, né? Os dois partidos mais populosos da União Europeia. Agora, localmente, nas eleições nacionais, os partidos de centro e centro-direita, centro-esquerda na Alemanha, os três partidos de centro e direita-esquerda ali, os social-democratas, o FDP, os liberais, e a CDU-CSU, que é a centro-direita da Merkel, não falam com o AfD. Então, a extrema-direita... O AfD, que é a alternativa para a Alemanha, que é basicamente o partido neonazista. Eles não começam tão na extrema-direita assim, mas acabam sendo dominados pela extrema-direita. E existe um cordão sanitário na política alemã e que esses partidos, mais o Partido Verde, até hoje só governaram uns com os outros, né? Inclusive, os dois maiores partidos na Alemanha, com certa frequência, governam juntos. Então, imaginem que há uma polarização há 80 anos na política alemã, mas que esses dois partidos da polarização governam juntos com alguma frequência. Ou seja, sentam na mesa, literalmente constroem um contrato de coalizão e governam. E governam, exato. E eles, ao longo do tempo, agregam em seus governos. Hoje nós temos um governo liderado pela centro-esquerda com os liberais e o Partido Verde. Anteriormente, nós tivemos um governo de centro-direita com os liberais. Houve a possibilidade de incluírem os verdes. Tivemos um governo de centro-direita com a centro-esquerda. Tivemos um governo de centro-direita com os liberais. Mas há um acordo entre os principais partidos da Alemanha para se isolar a extrema-esquerda e a extrema-direita. Então, nas eleições nacionais da Alemanha, até hoje, pelo menos, os grandes partidos, mais ao centro, conseguiram isolar a extrema-direita e a extrema-esquerda. Vale dizer que o Partido Verde alemão é um partido muito mais centrista do que costumam ser os partidos verdes ao redor do mundo. Já governou estado importante, então é um partido já integrado ao mainstream político. Na França, a questão é um pouco mais complicada, porque a eleição direta para presidente, né? Não é um país, apesar de ter primeiro-ministro e o presidente poder dissolver o parlamento. E aí vale dizer que foi isso que aconteceu. Exatamente, né? Não aconteceu um golpe. Após... Isso é muito engraçado. O Macron é o chefe de Estado, o presidente, ele pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições, como o presidente da Alemanha, que é o chefe de Estado, tem, mesmo que seja um poder simbólico, tem, em tese, o poder de fazer isso, como o rei Charles, na Inglaterra, mesmo que ele apenas atenda à determinação do primeiro-ministro, também tem o poder de dissolver o parlamento. Inclusive, o parlamento britânico se encontra dissolvido nesse momento. E não foi por golpe. Não foi por golpe. O primeiro-ministro convocou eleições, o rei dissolveu o parlamento e eles estão em campanha nesse momento. Então, não foi um golpe, tá tudo certo. Mas eu queria falar mais da França, porque foi uma decisão do Macron. E muita gente ficou espantada com a ousadia da estratégia política. Eu também fiquei. Na tua visão, o que significa a decisão do Macron? Não sei. Eu acho que pode significar algumas coisas. Acho que pode significar o Macron dizendo
para a sociedade francesa. Olha, então vamos falar sério. Essa eleição para o Parlamento Europeu aí, a gente entende que não é tão séria quanto as eleições nacionais, mas vocês estão, né, vocês, sociedade, estão indo por um caminho que Macron acredita ser perigoso. Então vamos falar sério. É isso que vocês querem? Então beleza. Não inviabilizem meu governo. Então vamos falar sério. Se vocês querem mudar mesmo, coloque os caras aí para governar. Eu acho que pode ser isso, uma forma de se colocar um pouco mais de seriedade nesse debate. Como você falou, eleições europeias têm um índice de abstenção alto, as pessoas, né, decidem seus votos no final, ninguém está nem aí. Pode ser uma tentativa do Macron de botar o tema realmente em debate. Então vamos falar sério, vamos discutir a ameaça do reagrupamento nacional, ou alguma coisa assim, que é o nome do partido da Le Pen. Ou pode ser, como o Ivanildo III, nosso amigo, colocou no Twitter, e é uma hipótese boa, de colocar os caras no holofote. Falar, vocês estão... A sociedade francesa quer ver esse pessoal no governo, então beleza, faça deles a maioria no Congresso, faça deles, eu indico um primeiro-ministro deles, e vamos colocá-los como sócios na tarefa de gerir um país. Vamos ver se eles conseguem mesmo gerir um país. E aí você gera... você retira a extrema-direita do... pedra, né? E passa a ser vidraça. Você tira eles da posição da utopia, né, do que poderia ser caso... O discurso irresponsável do tá tudo errado, Exato. Quem sabe o certo somos nós. Exato. Então, se tu sabe mesmo, mostra aí então, como tu faz. Exato, vamos botar aqui para ver se você sabe. Tem um risco, porque acho que nessa hipótese, se é verdadeira, o Macron presume que a cadeira fará com que eles se tornem responsáveis. A gente tem alguns exemplos de que a cadeira realmente faz o cara colocar a bola no chão, mas a gente também tem alguns exemplos que a cadeira não tem muito efeito e a pessoa continua sendo doida. E de que a narrativa populista de encontrar um bode expiatório para explicar os problemas e por que na verdade eu não estou conseguindo governar, acabam muitas vezes, enfim, entrando num caminho perigoso de alimentar a falta de responsabilidade de populistas, né? E que qualquer que seja o experimento que o Macron esteja se arriscando a fazer, e eu acho que é ok chamarmos de experimento, porque, bem, você acabou de tomar uma lavada numa eleição. Por mais que seja uma eleição diferente, você acabou de tomar uma lavada na eleição. E você chama uma eleição, você chama outra? E num contexto que o Macron já vinha tendo muita dificuldade de avançar a agenda dele junto ao Congresso francês. Né? Exato. Não era uma situação politicamente fácil. E ele está fazendo um experimento. É claro que o experimento, nesse caso, envolve um país importante. Mas essas são as duas hipóteses que eu consigo ver. Ou ele está chamando a atenção do eleitor francês a respeito da seriedade desse tipo de voto, ou ele está tentando desafiar o truco da Le Pen e falar, então tá, então vamos governar, vamos ver se vocês realmente têm as soluções que o país precisa. É uma tentativa. O Macron não pode mais se reeleger, já está no seu segundo mandato. Acho que é uma tentativa dele reavivar o centro, né? O centro que ele representa num momento em que a esquerda, vale dizer também, a esquerda tradicional europeia, os social-democratas, estão tendo muita dificuldade, né? Fora, a gente tem no Reino Unido, o Partido Trabalhista vai vencer a eleição. Hoje, eles ficaram no governo de 97 a 2010, perderam em 2010, então já estão 14 anos fora do poder. Ficaram 13, agora estão 14 fora. É dado como certo que eles vão vencer essa eleição, mas fora da Inglaterra, na Alemanha é um governo social-democrata que tem muita dificuldade, na Itália é um governo de direita, na França é um governo de centro,
A gente tem, em Portugal, um governo de centro-direita. Na Espanha, um governo de centro-esquerda. Mas a performance dos social-democratas, da esquerda tradicional, na França, o Partido Socialista, né, a gente nem ouve falar do Partido Socialista. Na própria Alemanha, em que os social-democratas lideram o governo, eles estão muito mal nas pesquisas. Se as eleições para o Bundestag fossem hoje, eles iam ser a terceira força. Então, também tem um pouco disso, né? Os partidos tradicionais também estão se enfraquecendo. Não é só que o eleitor está mais desiludido, não é só que o eleitor está mais desesperançoso ou que o eleitor está chateado. É também um enfraquecimento gradual dos partidos tradicionais europeus. O próprio Macron não é o presidente de um partido tradicional. O En Marche foi criado por ele mesmo. Então, acho que isso tudo... O AfD foi criado... Tem 10 anos, talvez. Né? Foi criado ali na época da crise da zona do euro. Uhum. O discurso deles era, inclusive, do ceticismo da questão da dívida da Grécia. Foi ali que eles aparecem com um discurso bem focado na economia, mas aí os fundadores tomam o famoso golpe do entrismo. Os fundadores achavam que dominariam o partido para sempre. O partido recebe um influxo muito grande de militantes de uma direita mais populista e menos controlável, menos universitária e mais populista, raivosa da Alemanha Oriental. Os fundadores do partido acabam por ser expulsos do partido. E o partido toma esse rumo que a gente vê hoje, que, inclusive, em alguns dos seus líderes tem um certo saudosismo a respeito do governo alemão de 33 a 45. Vulgo o nazismo. Bom, há motivos para preocupação, mas o mundo não acabou. Vamos seguir acompanhando ativamente. Eu acho que o importante é que as instituições da democracia liberal democrática permaneçam de pé. Se as constituições democráticas permanecerem como parâmetros para a atuação dos governos, acho que a gente tem menos motivo para se preocupar do que as notícias fazem a gente crer. A gente precisa lembrar que a gente vive num momento de rede social, de canais de notícia 24 horas que precisam fazer análises, precisam analisar sobre vários aspectos, e isso acaba fazendo que a gente se debruce por tempo demais sobre visões um pouco catastrofistas. Já que a gente estava falando da Alemanha, vale lembrar quando houve o influxo de imigrantes da Síria para a Alemanha, quantas vezes foi decretada a morte, não só da Alemanha, mas do governo Merkel. E a Merkel foi reeleita depois com uma margem até mais tranquila do que antes. Então, a gente precisa ter um pouco de calma também. Eu entendo que a linguagem da política na rede social é a linguagem do pânico, é a linguagem do medo, é a linguagem da desesperança, mas a gente precisa ter calma. O elemento de novidade chama mais atenção do que o que sempre esteve, né? Então, exato. A novidade foi a ascensão, né, o crescimento das bancadas extremistas, mas a maioria continua sendo dos partidos. Isso. Possivelmente o Partido Popular Europeu, que é o partido centro-direita, continuará a ser o comando da política da União Europeia, e os partidos de centro-direita e centro-esquerda permanecerão sendo os mais relevantes, mesmo que não sejam os mais barulhentos. Falando em continuidade, mas mudando de assunto, continuaremos falando no Brasil, Magno, de estoques de arroz comprados pelo governo? É absurdo, né? Parece que, na melhor das hipóteses, a gente voltaria aos anos 80, né? Com a Sunab, a Cobal, que eram o governo controlando o preço com os estoques, né? Comprando as safras para controlar o preço. Mas foi ainda pior do que isso, né? Pois é. Para quem não está por dentro, nesta última terça-feira, o governo brasileiro anunciou a anulação do leilão de importação de arroz, devido a indícios de irregularidade. Durante uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, juntamente com o presidente da Conab,
a Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, confirmaram que o leilão teve falhas na capacidade técnica e financeira das empresas vencedoras. A decisão de cancelar o leilão visa garantir a integridade do processo de compra e evitar o uso ineficaz de recursos públicos. Para quem está viajando sobre o que a gente está falando, basicamente, com o desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é um dos estados principais produtores de arroz no Brasil, começou a haver um pânico, uma especulação sobre uma possível falta de arroz no prato do brasileiro por conta das plantações de arroz sendo atingidas. O governo Lula, diante disso, achou que a solução brilhante seria ele mesmo importar arroz para vender na prateleira do rotular com o rótulo do governo. Este produto foi importado pelo governo federal. Só faltava ter um selo e o rosto do Lula. Só faltava ter o rosto do Lula. É uma dessas coisas que eu penso... Imagina se fosse o Bolsonaro. Se fosse o Bolsonaro, a gente ia ter a reação devida a esse tipo de política. Que é um paradoxo interessante, né? Que a gente tem o controle sobre o governo que a gente deveria ter só quando a gente tem um governo que é claramente hostil à imprensa, claramente hostil à sociedade civil, porque aí a imprensa e a sociedade civil se esmeram mais no controle desse governo. A gente não tem essa mesma dedicação às bizarrices nesse governo. A gente vê muita coisa, há muitas questões a serem levantadas nesse caso. O primeiro foi uma declaração infeliz do governador Eduardo Leite, mas verdadeira, quando ele disse que a distribuição de doações tem que levar em consideração a cadeia produtiva local. Isso não é nem uma ideia política, não é uma ideia política, é literalmente ciência, tá? É ciência. Em toda zona de desastre, em toda zona que por alguma questão humanitária recebe um volume grande de doação, um dos casos mais marcantes disso é o Haiti. Teve um desastre, um terremoto absurdo, e depois a economia da sociedade haitiana tinha dificuldades porque eles recebiam tantas doações, e isso, obviamente, não é problema em doações, né? Receber doações é uma demonstração de empatia, de solidariedade, mas é cientificamente estudada essa questão, porque causa problemas, porque as pessoas precisam ganhar a vida no comércio, no trabalho, e isso traz um problema. É claro que isso é politicamente tóxico, e é claro que o governador poderia ter falado isso de uma forma diferente, mas nós que estamos na sociedade civil e não somos governadores do Rio Grande do Sul, podemos dizer que esse é um tema sério, de verdade. Então... E o ponto aí claro, as doações precisam acontecer, mas a economia local precisa, de alguma forma, se manter existente, né? Se manter viva, porque senão as coisas não são sustentáveis. O fluxo de doação passa quando o tema sai da mente da preocupação da maioria das pessoas, que naturalmente precisa seguir a sua vida, mas a necessidade de recursos continua existindo, obviamente, para aqueles que estão lá no cenário que foi de destruição, de um Estado que precisa ser reconstruído. E aí, para reconstruir o Estado, você precisa ter mercado local, né? Isso é um fato, assim. E no momento de tragédia, é muito difícil a gente fazer uma avaliação aprofundada de, quais são as áreas do Rio Grande do Sul que plantam arroz? Essas áreas foram as áreas afetadas ou não? Se foram, qual o percentual das áreas que o plantio do arroz é feito e que foram afetadas? Qual é a previsão de produção das áreas que permaneceram intactas? Há algum raciocínio a ser feito ali. E eu entendo que o primeiro impulso deve ser: vamos fazer com que as pessoas não passem fome. Mas sim, uma questão que precisa ser avaliada, porque a pior coisa que o Estado, já tão penalizado pelas chuvas e pela destruição, poderia
receber é mais algum tempo de incapacidade de retomar a produção e o comércio, né? Se tem partes do Estado que foram destruídas, tem partes do Estado que não foram destruídas. E essas partes a gente tem que tomar cuidado para que elas não sejam destruídas economicamente pelo influxo barato, e é subsidiado e é propositalmente barato do produto que ela vende. Isso me lembra, eu acho que é o Humboldt, em Limite da Atuação do Estado, que fala que a gente precisa tomar cuidado quando o Estado realiza alguma atividade, porque é como se ele roubasse a musculatura da sociedade civil para desenvolver aquela mesma atividade. Então, o que eu fico pensando é, mesmo que fosse necessário ter importação de arroz, não devia ser o mercado a importar arroz e não o governo? Porque será que não havia outra possibilidade? E, de novo, né, eu entendo o impulso de se garantir que haja arroz no prato das pessoas. Eu entendo o impulso de se garantir que ninguém passa fome. O Brasil fez políticas desse tipo, por exemplo, com auxílio emergencial durante a pandemia. Mas, mesmo durante a pandemia, mesmo com o auxílio emergencial, havia questões a serem melhoradas no auxílio emergencial. E que, ao longo do tempo, nós vimos que a política do auxílio emergencial tinha uma série de vulnerabilidades que, tudo bem, no primeiro mês não poderiam ser endereçadas, mas no segundo mês a gente já podia discutir. E já publicamos nota técnica sobre esse assunto e outros conteúdos, que é a importância justamente do refino, da avaliação da política para que haja um aperfeiçoamento contínuo da política social. Mas eu acho que a principal diferença é na lógica, né? Porque uma coisa é o governo, quando precisa, ajudar diretamente a pessoa para que a pessoa tenha o recurso e escolha o que fazer com ele. Outra coisa é o governo substituir a escolha das pessoas e dizer, então vamos importar arroz porque sim. A aí preço eu X. Coloco um rótulo e o preço que eu quero. E bota aqui o selo governo federal, faça uma propaganda aí no supermercado. Acho que é errado em muitas camadas. O Brasil sabe como fazer com que as pessoas não passem fome a um custo relativamente muito baixo. Isso se chama Programa Bolsa Família. O Brasil faz muito bem mesmo, assim, um trabalho para evitar que as pessoas não passem fome. O presidente que implementou essa política é literalmente o mesmo presidente que a gente tem hoje. A gente tem instrumentos. Nós não estamos falando de arroz para as pessoas que perderam a casa no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de uma quantidade de arroz que não é exatamente emergencial. A gente sabe como fazer com que pessoas não só não falte arroz na mesa delas, mas que não falte alimentos de certa forma. E a gente vai e reclama uma política dos anos 80. Essa política é dos anos 80, do Sarney, pô. É muito doido, porque a gente fala muitas vezes sobre como o PT não aprende com os próprios erros. Pô, não aprendeu nem com os próprios acertos. Exato! O PT literalmente colocou em vigor uma política que faz com que não só não falte arroz na mesa dos brasileiros, mas arroz, feijão, farinha, vários, inclusive artigos de vestuário, porque o mérito do Bolsa Família, e uma das grandes sacadas do Bolsa Família é que o pobre não quer só comida, né? Ele tem outras prioridades, às vezes ele não precisa de um macarrão. Exatamente, a gente não quer só comida. O que acontecia nas cestas básicas, né? Que você recebia um pacote X de alimentos e às vezes a sua família não consumia tal alimento. Aí você ficava ali acumulando mês a mês um pacote de macarrão que a sua família não come macarrão. O Bolsa Família te dá a oportunidade de você escolher a comida que você quer. E se você às vezes precisar de uma calça mais do que um pacote de macarrão, você tem a chance de fazer essa escolha. O governo não aprendeu nem com seus acertos. É uma sacada muito boa. E isso tudo... Toda a nossa discussão até o momento
presume que o governo fez a licitação correta. Essa é a parte. E nem isso eles fizeram, pô. Porque a anulação foi motivada por investigações que revelaram que algumas das empresas vencedoras da licitação não demonstraram capacidade financeira suficiente para lidar com o volume de recursos envolvido. Entre as irregularidades, uma das empresas, cuja principal atividade era vender leite e laticínios em Macapá, não tinha histórico de operar com arroz. Outra empresa, que tinha sede em Brasília, já estava envolvida em um outro escândalo de propina para obter contratos públicos. E parece que essas descobertas indicaram que não havia garantias necessárias para que os contratos fossem honrados. Ou seja, o desenho já estava ruim, a implementação foi pior ainda, a ponto de o próprio governo, depois de muita pressão, resolver anular o leilão. O governo brasileiro, todos os governos brasileiros, não costumam pedir desculpa, né? O governo federal tem uma força tão grande de recursos, de presença da sua voz na mídia, que eles raramente pedem desculpas, raramente falam erramos. Mesmo quando o governo recua, ele arruma uma outra narrativa para justificar o seu recuo. Não foi isso que aconteceu aí. Aí o governo está literalmente dizendo, olha, havia falha na capacidade técnica e financeira nas empresas, ou seja, havia um problema de desenho no leilão ali, havia um problema de estrutural no leilão, porque empresas que não tinham capacidade de prover o serviço, ou que tinham problemas, de propina em contrato público, literalmente do que se trata, estavam ali participando. Então, o tamanho do problema não era pequeno, porque o leilão foi cancelado. E, de novo, né? É uma questão emergencial, é uma questão que há grande apelo público, que o governo estava tentando entrar nesse bonde para surfar. Obviamente, você tenta surfar, você não coloca o selo do governo em uma coisa que você presume ser impopular. E eles tiveram que dizer, tá muito errado, a gente vai ter que cancelar o leilão. A ponto de o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, ter pedido demissão, que foi aceita pelo ministro Carlos Fávaro. Ou seja, a incompetência foi tanta que rendeu uma cabeça rolando no governo. Foi uma semana bem difícil. E vale a gente falar uma coisa da cabeça que rolou também. Porque eu vi alguns tweets, um pessoal governista na internet tentando botar o Geller no colo de um monte de gente, exceto no colo do presidente que o empregou e do partido que o empregou 2 vezes, em 2 governos. Geller também foi parte do governo da Dilma. Então nós temos Nery Geller, Nery Geller. Empregado no governo da Dilma, apoiado em sua candidatura ao Senado por Lula, empregado no governo Lula, que, por acaso, não tem nada a ver com os governos petistas. Só coincidência ele tá ocupando esse cargo. Ele tá ali por causa do PP, aparentemente. Primeiro, por que o PP tá... O Lira indica cargo pro governo Lula, nesse escalão aí. Segundo, o Lira indica cargo que ele quiser, quem ele quiser, da forma que ele quiser. Tudo bem, ele indicou o primo dele, a gente já sabe, né? Lá pra FUNAI? Um cargo no Ministério do Desenvolvimento Agrário, em Alagoas, que o primo dele foi demitido há pouco tempo, numa retaliação lá dentro do governo. A gente já sabia que o Lira tinha poder de indicar o primo para uma repartição em Alagoas, mas parece que ele tem muito poder, inclusive para passar por cima do Partido dos Trabalhadores e do presidente, que a propósito não sabiam nem que ele estava ali e tal, não tem nada a ver com isso. O governo precisa ser cobrado, sim. Quem nomeia cargos na administração pública federal é o governo federal, e o governo federal é capitaneado por uma pessoa que tem nome, Luiz Inácio Lula da Silva, e tem Partido dos Trabalhadores. Foi uma semana péssima para o governo, que escancarou de forma muito impressionante a irresponsabilidade fiscal, a ponto da pressão ter sido tão grande, o dólar disparou,
que o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet voltaram subitamente a falar em corte de gasto. É curioso, né? Por que será? Eu não entendi ainda por que eles retomaram isso. Eu tenho algumas hipóteses. Vale lembrar, a gente aqui no Livres, se você não nos acompanha, siga @eusolivres em todas as redes sociais, no nosso site eusolivres.org. A gente tem falado, já desde o início do ano passado, que o governo se encontra numa situação que é a seguinte: não há dinheiro. Como diria o Milei, não há plata. Não há plata. Como diria Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo, acabou o dinheiro. Também não há mais muitas formas do governo encontrar receitas. O Brasil, proporcionalmente à renda da população, o brasileiro já paga muito imposto. O brasileiro tem muita resistência a novos impostos, então a gente vê o governo Lula, o ministro Haddad, tentando encontrar formas de cobrar novos impostos em tudo quanto é lugar, inclusive dos pobres brasileiros que conseguem comprar uma roupinha mais barata, baratinha, em outros países. Eles estão querendo taxar também, estão tentando desesperadamente encontrar dinheiro. E é um governo que não tem nenhuma inclinação a cortar gastos ou mesmo revisar os gastos que já estão aí. Então, lendo esse cenário, nós do Livres estamos engajados já há um tempo nessa discussão de, bem, já que o governo não quer cortar, já que o governo tem e terá dificuldades de encontrar novas receitas, precisa revisar os gastos. A ministra Simone Tebet, fazendo justiça à ministra Simone Tebet, tem uma secretaria dentro da estrutura do seu ministério para que se revise, para que se melhore a eficiência dos gastos públicos. Comandada pelo professor Sérgio Firpo, que é professor do INSPER e é bastante competente, um técnico sério e respeitado nesse super assunto. Sério, super respeitado, que vem num trabalho hercúleo de tentar colocar esse tema em pauta. Professor Firpo tem tentado, a ministra Tebet tentou algumas vezes, mas sempre que o tema era mencionado, vinha uma resposta imediata do PT contra esse tipo de ideia. Inclusive, recentemente, do próprio ministro Fernando Haddad. A ministra Simone Tebet deu uma entrevista falando que o governo precisava revisar os seus gastos, precisava melhorar a eficiência do gasto público, que precisava fazer alguns cortes, porque o orçamento está estrangulado, e o próprio ministro Fernando Haddad negou que tivesse tido qualquer conversa nesse sentido. Ou seja, deixou Tebet na chuva para se molhar. Agora, pelo menos, Haddad ao lado dela. Entrou ao lado dela, né? Exatamente. Fez a declaração. A gente espera que, de fato, não fique apenas no discurso, porque se falar estava difícil, imagine fazer, especialmente quando o chefe, quem manda, quem tem a caneta, o presidente da República, também deu declaração agora na Suíça, dizendo que a mão invisível do mercado amplia a desigualdade, todo aquele papo que nós Lula, todos já estamos acostumados. Exato. Aquele Lula que a gente sabe que ao qual ele recorre quando as coisas ficam um pouco apertadas, né? A coisa aperta um pouquinho pro Lula, ele rapidamente vira o sindicalista anticapitalista, vira aquela pessoa que a gente conheceu no Mensalão, né? O Mensalão talvez tenha sido o grande momento de reversão do Lula Paz e Amor pro Lula de esquerda, porque o calo apertou. Essa semana a gente teve algumas mais notícias pro ministro Fernando Haddad, inclusive membros do governo e da base de sustentação do governo no Congresso, falando da substituição, de uma possível substituição de Fernando Haddad. Essa caminhada de Haddad pode ser também uma tentativa dele encontrar apoio na sociedade, né? Principalmente na sociedade que não é tradicionalmente, na parte da sociedade que não é tradicionalmente lulista, que é menos sensível a verborragia do Lula e que precisa ver soluções concretas para o problema econômico que o Brasil enfrenta. E que é aquela história, o Sport está na Série B, eu sei como é quando tem que trocar, a gente olha para o banco. Não tem ninguém, né?
Ou o que vem aí, meu amigo. Exato. O meu time que jogou contra o Flamengo recentemente perdeu de 6-1. E o Flamengo, você olha pro banco, tinha, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Cebolinha. O banco do Vasco, o cara olhava, o time tá tomando 6 gols, mas tu olhava, se entrar o outro vai ser pior. E foi mais ou menos isso, né, que falaram. O banco do PT pro Ministério da Fazenda... É o Mercadante, é o Manteiga, é a Dilma, sei lá quem pode ser. Acho que há muitos economistas ligados ao PT. Mas parece que nesse momento não há ninguém que inspire que inspire confiança no mercado, na sociedade. Eu acho que o mercado é uma palavra horrível. O mercado é a sociedade. O mercado financeiro é a Faria Lima. O mercado somos todos nós. E acho que no mercado, nas pessoas que compram, vendem, nos comerciantes que investem, nos empreendedores que colocam suas economias no seu negócio, a economia brasileira não inspira confiança. E a mão do presidente, que tem que pagar um pedágio à esquerda do seu partido bastante forte e que não parece disposto a colocar um novo Joaquim Levy, um novo Henrique Meirelles, um novo Palocci no governo, dá poucas perspectivas de melhora para essas pessoas. E para essas pessoas, analisando a situação, o Haddad virou a opção menos pior. E acho que essa declaração do Haddad, finalmente se juntando ao coro das poucas pessoas que acreditam que o governo, se não vai cortar gastos, pelo menos precisa melhorar a forma como gasta, tem uma disputa interna no governo com uma facção mais gastadora. Ele é o cara do cofre, então ele tem um pouco mais de responsabilidade sobre os gastos do que os ministros da ala política. É uma reapresentação do que a gente viu no governo Bolsonaro. O Paulo Guedes tentando segurar a chave do cofre e os ministros da política tentando gastar. E então o Haddad tem o interesse de achar no mercado financeiro também, aliados que possam lhe dar respaldo e suporte para que ele consiga pelo menos perder de pouco. Me parece que a posição dele é minoritária no governo e acho que talvez ele está tentando controlar as perdas, porque se ele continuar a ter semanas como essa que passou, a permanência dele vai ser muito complicada no governo. Bom, independentemente de quem seja o ministro da Fazenda ou o presidente, o Livres estará sempre lutando por responsabilidade fiscal, por corte de gasto, porque ninguém aguenta pagar mais imposto do que a gente já paga no Brasil. Então, iniciativas pelo corte de gasto, nós sempre estaremos fazendo força para que andem. Se você quiser acompanhar um pouco do trabalho que a gente faz nessa direção, confira em eusolivres.org/gastos públicos. E se você também quer lutar por corte de gasto, você precisa ser um associado do Livres. Então, aproveita depois de conhecer o conteúdo, clica lá em Participe no nosso site e vire um associado do Livres. Como associado, essa semana teremos muitas atividades que você pode participar. Uma delas é que estaremos na Marcha da Maconha, defendendo que seja pautado o PL da cannabis medicinal. No próximo domingo, dia 16, estaremos na Avenida Paulista defendendo essa bandeira que é uma bandeira histórica pra gente, né? É histórica pra gente. O Livres participa da marcha desde do início do Livres, lá em 2016, até 2017 como partido político, depois como movimento. Sempre... Essa é uma pauta de princípios pra gente. A gente acredita na liberdade individual, a gente acredita na capacidade de escolha dos adultos e acreditamos que tirar produtos ou mercados da irregularidade, da criminalidade, melhora o bem-estar geral da população. Queira ela utilizar do medicamento da cannabis medicinal ou mesmo utilizar da cannabis de forma recreativa, a gente acredita que essa é uma questão de liberdade individual, de escolha dos adultos. Então, o uso adulto da cannabis sempre foi um tema presente nas nossas discussões, nas nossas publicações. E a aprovação do PL 11343 é uma pauta nossa há bastante tempo, com os nossos associados com mandato fazendo o trabalho no Congresso Nacional pelo avanço
da pauta, nós participamos de audiências públicas, nós participamos de uma série de eventos para que essa pauta avançasse. Essa pauta passou na comissão temática na Câmara dos Deputados, está para ser pautada no plenário e ficou lá, entrou numa daqueles pacotes da pauta de costumes do Lira, aguardando ser pautado. Acho que está lá desde 2021, talvez. Por aí. Está aguardando ser pautada e a nossa bandeira é que ela seja pautada e aprovada, porque a cannabis medicinal pode ser um instrumento importante para bastante gente que se trata hoje de doenças crônicas como a epilepsia. Acho que há casos bastante tocantes. A gente teve nessa trajetória a oportunidade de conhecer muitas mães, muitas pessoas engajadas em associações sem fins lucrativos que plantam a cannabis com o risco de serem presas, mas que são comprometidas com a pauta. Eu destaco também o trabalho da Abraça Esperança, de João Pessoa, que faz um trabalho muito Exatamente, bonito. Que fazem um trabalho, inclusive, de plantio com habeas corpus para que não sejam presos. Imagina, você é uma mãe tentando garantir um medicamento que melhora significativamente a qualidade de vida do seu filho e da sua filha, e você entra num quadro de desobediência civil. Você faz, mesmo sabendo que você pode ser presa a qualquer momento. E a gente teve contato com uma mãe que já foi presa múltiplas vezes e não se arrepende, porque a diferença no bem-estar da sua filha é tamanha que a mãe assume o risco de ser presa e assume, inclusive, as consequências de ser presa para que a sua filha possa ter acesso a esse medicamento. Então, uma pauta importante para a gente. Se você acha essa causa justa, esteja conosco na Avenida Paulista no próximo domingo, dia 16 de junho. Falando em atividades, essa semana que passou, eu estive presente em Santo André, prestigiando o lançamento da pré-candidatura a vereador do município por parte do Líder Livres, Rafael Rezende, que é um grande líder livre, está conosco há muitos anos. Muito fiel. Muito fiel, leal, está conosco desde o tempo do PSL. Finado PSL. Desde a nossa antiga encarnação. Exato. Antes de virarmos uma associação civil. E disse lá para mim que pretende morrer seguindo Associado Livres. Rafael, Que ele viva associado Livres, não morra associado Livres, porque se morrer, eu acho que não é mais associado. Então, que ele viva muito e permaneça associado. E que tenha uma grande caminhada rumo à Câmara de Vereadores de Santo André. Conversei lá com a namorada dele, falou que sonha um dia ele como senador. Então, vamos lá. Futuro senador de São Paulo. Lançamento de campanha é sempre muito legal. Eu gosto muito. Foi muito legal. É um evento em que você fala com muita gente, você vira meio que um político, né? Você também conhece muitas pessoas, aperta muitas mãos, come um cachorro-quente, tem sempre um guaraná, um cachorro-quente, um café. E tinham outros líderes livres prestigiando lá. E tem isso muito legal. Eu encontrei lá o Gariano Kachek, que fez uma ação, inclusive, contra a PEC do quinquênio, aquela ação que a gente estimulou. O Ítalo Brasileiro estava lá também. Então, um abraço para todo mundo que estava lá em Santo André. Muito bom, que inspire outros líderes livres a candidaturas, porque muitas vezes elas rendem frutos e eleições. Esta semana tivemos a posse como deputado federal de outro líder livres, o Daniel José, que você encontrou lá em Brasília. Encontrei em Brasília na semana passada. Nós estamos fazendo visitas a muitos estados brasileiros, divulgando esse exemplar desse livro, não esse exemplar, muitos exemplares dessa publicação, o nosso Caderno de Políticas Públicas 2024. Fomos na semana passada ao Distrito Federal e tive a oportunidade de encontrar com o Daniel José lá. Ele estava se preparando para assumir o mandato, recebendo lideranças do estado de São Paulo, conversando com muitos deputados, né, se familiarizando com a casa. O Daniel foi deputado estadual na legislatura passada aqui em São Paulo, fez um trabalho fantástico. ICMS educacional, que é uma lei importantíssima para melhorar a qualidade da educação. Exato. Daniel é um cara, é um clichê dizer que é um cara diferenciado, mas
Ele é um cara diferenciado, muito boas ideias, muito comprometimento. E que é uma ótima notícia tê-lo na Câmara dos Deputados. Vamos torcer para que esse tempo de mandato que o Daniel vai ter, a gente não sabe quanto tempo ele permanecerá, pelo menos 4 meses. Ele é suplente da deputada Renata Abreu, presidente do Podemos, Exato. que se licenciou para se dedicar ao período eleitoral do partido. Então, enquanto a Renata estiver licenciada, o Daniel estará exercendo o mandato de deputado federal. Que ele consiga causar na Câmara dos Deputados um impacto que ele vislumbrava ao se candidatar à Câmara Federal em 2022. É isso, vamos ficando por aqui. Esses foram os destaques do Livrescast dessa semana. A gente espera contar com a sua audiência. Se você assistiu até agora, meu amigo, você tem que ter já deixado, tá no top 10%. Tem que ter deixado o like no canal, no vídeo, se inscrito no canal, ativado o sininho para não perder as notificações. Seguido a gente nas redes sociais lá, @eusoulivres. E entrado em eusoulivres.org para virar um associado e nos ajudar a produzir este conteúdo. A sua associação é essencial para que o Livres continue trabalhando para construir mais escolhas para quem mais precisa. Exatamente. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, compartilha esse vídeo lá no grupo do WhatsApp que fica os tiozão lá enchendo o teu saco. Você manda isso aí, o cara vai ter pelo menos 1 hora para ficar assistindo a gente, vai se distrair, vai te enviar muito menos links de fake news. Assiste enquanto lava a louça, vai ouvindo, ou então não assiste, fica só ouvindo, tá tudo certo. Mas deixa o like, assina o nosso canal, a gente está tentando revitalizar a nossa presença no YouTube. Eu que sou um grande e nas plataformas de podcast. E nas plataformas de podcast, da qual também sou um grande consumidor de podcasts em geral, no YouTube, quando eu estou em casa, que eu fico assistindo, e nas plataformas de podcast, quando eu estou na rua. Então, sigam o nosso exemplo. E até semana que vem. Até semana que vem.